Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Seja a Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever e ativar o sininho na opção todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Vamos para mais uma consulta coletiva sobre a sua vida amorosa. E hoje, na leitura, vamos perguntar se a pessoa amada está desistindo de você, da situação de vocês. O que é que realmente está acontecendo na situação no momento, tá? Então, para você que vai se conectar com a leitura, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esteja com a mente e o coração aberto para receber a leitura. Pegue aquilo que for para você, aquilo que não for, lança para o universo, porque vai servir para o coleguinha. Para o tema da leitura, temos duas opções de escolha. Opção de número 1, Pedrinha da Lua. Opção de número 2, temos aqui um quartzo branco. Então, aí, façam as suas escolhas. Se precisar, pause o vídeo silenciamente para escolher uma das duas opções. Ou, se preferir, você pode estar assistindo as duas para ver qual que ressoa com a sua situação. Para quem deseja fazer uma leitura particular, personalizada na sua energia ou assunto específico comigo, o meu contato vai estar fixado no primeiro comentário desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição, tá? Gente, eu vou estar deixando aqui algumas indicaçõezinhas de banho de ervas para o amor, para limpeza, incensos de qualidade. Então, se aparecer aqui, tá, para vocês e clicar, foi a indicação que eu deixei aí de marcas, né, associadas à plataforma, em parceria, que estão disponibilizando, tá, para que nós podemos indicar produtos que trabalhamos com ele. Então, para você que gosta, tá? Eu vou indicar aqui uns que eu também gosto e acho legal, acho bacana. É só clicar para ver aí que vai ter uma listinha, tá? Então é isso, meus amores. Mentaliza na tua pessoa amada. Espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. Se você puder, né? Não custa nada, é de grátis. Deixa o teu like, o hype, um comentário. Pode ser um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula, para ajudar aqui no crescimento e engajamento do canal. Então, vamos saber se a tua pessoa amada está desistindo de você no momento, tá? Lembrando que é uma tendência, não uma sentença. E estamos sempre atualizando os temas das leituras. Por quê? Porque as energias mudam, tá? Então, é isso. Vamos dar início para quem escolheu a primeira opção da Pedrinha da Lua. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura, Pedrinha da Lua. Se concentra, se conecta, vamos ver se a pessoa amada está desistindo de você no momento, tá? Quais as energias que vêm aqui para a mesa. Se essa leitura te ajudou, ressoou com você, se você gosta da minha energia daqui do canal, se puder, é de grátis, não custa nada, tá? Deixar aí um like na leitura, no vídeo, hypar e botar um comentário, um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula, qualquer coisa para ajudar aqui, tá? No engajamento do canal. Eu sei que é chato tá pedindo, mas precisamos. Então vamos lá. Mentaliza a pessoa, traz energia aqui para a mesa. Vamos pegar aqui no tarô de Osho. Opção de número 1. Quem escolheu essa leitura? Como você está? Espero que estejam todos sempre ótimos, ótimos e ótimas. Bora lá. A pessoa amada está desistindo do consulente nesse momento. Simplicidade. Vai mentalizando a pessoa.
expandir. Vamos aqui com o tarô, mentaliza ele ou ela. Tarô, essa pessoa está desistindo do consulente. Rainha de espadas. Olha, veio o casalzinho imbatível aqui, rei de espadas. Arcano maior da roda. Arcano maior da estrela. E aqui tem um 3 de ouros. Carta que vem de corte aqui. Cinco de espadas. Essa pessoa está desistindo do consulente. É o que a pessoa pretende, é desistir. O que o consulente precisa e merece saber agora. Lírios, montanha, urso, sol, você, consulente, independente de ser homem ou mulher, carta da cruz, carta do caixão, e a carta aqui das estrelas. Carta que vem de corte, aliança. Então, bora lá. Essa pessoa tá desistindo de você, consulente? Vamos para a leitura. Então, bora lá. Aqui nesse montinho, essa carta aqui no eixo, simplicidade, que é o 8 de ouros, que é um trabalho dedicado, né, que é a carta do empenho, do esforço, ela vem como simplicidade. Note que aqui tem um camponês, né, num campo florido, trabalhando ali, né, e não vem com a energia de pessoa exausta, cansada. E o que isso tem a introduzir aqui na leitura, tá? Para introduzir, é que existe uma necessidade de que as coisas entre vocês sejam mais simples, tá? Que não tenha que deixar de se empenhar, se dedicar, né? Todos nós sabemos que relacionamento é construção. E existem, se não é fácil, mas existem maneiras simples de tornar ou de simplificar as coisas. E a carta do expandir, ela vem trazendo essa energia de expandir o quê? A consciência, a mente, né? Está aberto ou aberta para olhar para situações, tá? Para a situação em que vocês vivenciam com essa pessoa, realmente de uma maneira mais descomplicada, tá? O que eu tô vendo aqui? Para o que foi perguntado, né? Se a pessoa amada está desistindo, aqui eu não diria que seria uma desistência. Eu diria aqui que ambos estão
Por esse casal aqui que sai a Rainha de Espada, tanto a Rainha de Espadas como o Rei de Espadas, que vocês são pessoas que têm personalidades muito fortes, muito inteligentes, né? Cada um na sua polaridade, porém, que vocês são pessoas que podem estar ali num confronto, tá? De ideais, num confronto aqui, de cada um ter as suas exigências. E aí, o que é que eu vejo aqui? Reviravoltas, idas e vindas, encantos e desencantos, tá? Então, a pessoa amada olha para você como uma pessoa extremamente inteligente, racional, uma pessoa que está muito ali sabendo o que quer e o que não quer, tá? Uma pessoa muito prática, reta, direta, que pode sim usar as palavras de uma maneira um pouco mais dura, um pouco mais rígida, para tentar, eu diria que fazer com que a pessoa também flexibilize. E o que eu sinto aqui é que a pessoa ela tem tido o mesmo comportamento, um tanto quanto rígido, um tanto quanto ali, até eu diria que se impondo, tá? Querendo que vocês também façam aquilo que ele ou ela quer. Então aqui, essa energia do arcano maior, minha voz, essa energia do arcano maior da roda da fortuna, junto com o arcano maior da estrela, fala que entre você e essa pessoa ainda existe como as coisas serem mudadas, tá? Tem uma energia aqui de reencontro, de reconciliação, de curar as coisas aqui entre vocês, desde que vocês saibam trabalhar, tá? De uma maneira um pouco mais simples, a maneira em que vocês estão lidando com a situação. Por quê? Porque aqui a pessoa amada não está ainda, entenda bem, desistindo de você. O que a pessoa quer é que você colabore, tá? Com ele ou com ela, com aquilo que ele ou ela exige. Exigir parece uma palavra muito dura, muito, né? Mas entenda bem, você tem um posicionamento, a pessoa tem o dele ou dela. E aí o que é que acontece? Mudanças, né? Horas, muito querer horas, dá aquela questão do desinteresse, tá? Então aqui é possível que entre vocês houve aqui como se tivesse sendo de maneira talvez consciente ou inconsciente, meio que uma disputa, tá? De quem ia mudar primeiro, de quem vai pedir para se reconciliar ou não. Então é uma pessoa que tá ali querendo fazer a parte dele ou dela, desde que você aceite algumas coisas que talvez você não esteja aceitando. E aí você coloca e adapta para a sua situação. O que essa pessoa quer, tá? Como que essa pessoa quer, como que essa pessoa lida com a situação e até que ponto você acredita que a sua maneira de direcionar a situação está correta e a da pessoa pode ter ali também um pouco de razão, tá? Porque o que eu vejo aqui? Ambas as energias, tanto a rainha como o rei de espadas, são energias de pessoas que têm uma mente muito forte. Tem uma mente, não que não ame, não que não tenha sentimentos, mas que age mais pela razão, ou pelo menos está agindo mais pela razão, do que aqui pela emoção. E pelo que eu vejo, existe uma certa dureza de ambas as partes, tá? Nem você nem a pessoa quer ceder. E aí o que é que acontece? É uma situação que precisa ser revista, tá? Diálogos, conversas, acordos. Para quê? Para que ambos consigam se entender. Então, o que eu vejo aqui é você querendo que a pessoa mude e a pessoa querendo que você também mude, tá? Seja jeito, concepção ou alguma coisa ali, tá? Para que não haja essa questão aqui da desistência. Veja que esse 5 de espadas, ele vem aqui como um jogo,
né? E tem uma pessoa aqui jogando sozinha. Então, o que que acontece? A pessoa, ela tá meio que dando, no momento, uma desistida, porque acredita que em algum momento você vai colaborar, você vai fazer sua parte, você vai aceitar, tá? Algum tipo de situação, você vai ser mais flexível. Então, essa pessoa, ela também tá um pouco ali naquela de achar que a situação entre vocês ainda vai ter uma reviravolta. E que a partir ali da sua fala, do seu posicionamento, ou até mesmo daquilo que ambos combinarem ou aceitarem, tá? Vocês podem aqui ainda se acertar. Só que o que é que acontece? Se vocês partem aqui, ambos, tá? Para um jogo. Que jogo? Vamos ver quem cede primeiro. Vamos ver quem procura primeiro. Não estou dizendo que você deve procurar. Isso aí é algo que você deve consultar a sua consciência. Consultar os acontecimentos que existem entre você e a pessoa. Qual que é a dinâmica que está tendo, tá? Por quê? Porque aqui, ou vocês vivem indo e voltando, tá? Isso já virou meio que uma competição, né? Às vezes um cede, outra vez é o outro que procura. E isso tá virando como se fosse um campo competitivo, tá? Dando para você aquele entendimento de que se você ceder, a pessoa vai fazer a parte dele ou dela e vocês vão voltar a ficar aqui na boa, tá? Como também a pessoa pode já ter percebido que se ele ou ela ceder, se fizer mudanças, se tentar ali fazer algo que agregue na situação, vocês vão flexibilizar, vão compreender. O que eu acredito aqui é que a situação entre vocês está precisando de um pouco mais de entendimento do que ambos querem, tá? Do propósito que ambos têm dentro de uma situação. Então aqui, pelo tarô, pelas energias que eu li até agora, não é que a pessoa tenha desistido de você. É que a pessoa, no momento, a pessoa acha que o que você quer dele ou dela não pode, tá? Te oferecer. Que precisa de um tempo e até de uma certa ajuda, tá? Para poder meio que as coisas entre vocês voltarem para o lugar. Pode ser uma comunicação? Pode. Pode ser em coisas e aspectos da vida, né? Importantes, mudanças aí que podem ter acontecido entre vocês também, tá? Então aqui, o que que acontece? Existe aquela energia de ambos estarem querendo investir em uma situação, mas achar que as coisas estão difíceis e complicadas de ser mudadas agora. Por quê? Porque vocês têm aqui personalidades ou muito parecidas, ou que leva para um campo de ficar um pouco ali, ambos sendo duros um com o outro, onde as coisas poderiam ser mais simples, mais leve. Lógico, se cada um, dentro, né, do seu livre-arbítrio e das suas concepções, fizesse ali cada uma a sua parte, tá? G, já fiz a parte. A pessoa que não quer mudar, a pessoa que não quer aceitar ajuda, já falei de tudo e fiz tudo que podia. Então, sim, é a hora de você esperar que a pessoa faça a parte dele ou dela. Ah, mas vai fazer? Aqui tem uma tendência de precisar ceder, tá? Para fazer dar certo. Não quero que dê certo, não quero que ceder. Aqui tem uma grande tendência, tem duas energias aqui, tá? Ou uma das partes pode fazer uma tentativa e dar o braço a torcer naquela sensação de fazer com que dê certo, tá? Ou pode haver, no momento, uma desistência por achar que não houve aqui compreensão de ambos os lados. Então, o que é que acontece? Aqui entre vocês, eu ainda acredito que exista uma questão de dar o braço a torcer,
tá? Na análise que cada um faz da situação, uma conversa entre vocês bem madura, né? Onde ambos possam se expressar, onde ambos possam ali colocar, né? Falar limpo, jogar limpo, falar tudo que tem que falar de uma maneira muito direta, sem muito arrodeio. Existe um campo ainda que pode ser trabalhado entre vocês para um ajuste, tá? Só que aquilo que depende de você, você pode fazer. Aquilo que depende do outro, é do outro, tá? Por quê? Porque aqui eu vejo que a pessoa, ela quer que você aceite o que é que você ceda. A maneira que ele ou ela conduz a relação. A maneira que ele ou ela vem aqui agindo com você, tá? Então, pode ser casais que se confrontam muito, né? Pode ser casais aqui que estamos falando que já passaram por idas e vindas, que está na hora realmente da mudança, né? De se desarmar, né? Com o que eu falo se desarmar é o quê? É ter um pouco mais de afeto, carinho, emoção na situação. Por quê? Porque tanto você como a pessoa podem também se desinteressar por conta de essa questão de personalidade forte, de um competir com o outro, tá? E de não chegar a lugar nenhum. Ter a oportunidade da reconciliação, porém na prática, né? Ainda tendo aquela intenção de que vou ceder para que a pessoa faça o que eu quero. E a pessoa do outro lado do mesmo jeito. E aí, quando estão juntos ou juntas, pode ser que não dê certo por conta do quê? A simplicidade, né, de se dedicar ao outro para que uma relação seja construída de uma maneira saudável, pode acabar se perdendo por questões aqui de excessos de critérios, tá? Então é isso que eu vejo. Por quê? Porque aqui é uma pessoa, tá? Que na cabeça dele ou dela, você tá aqui triste, tá magoada, você tá aqui decepcionado ou decepcionada por ele ou ela ser uma pessoa complicada, orgulhosa, teimosa. Então aqui eu não vejo uma questão de desistência. Eu vejo uma situação de não querer dar o braço a torcer, tá? Então, o que isso pode trazer para você, consulente? Sim, uma decepção, uma certa tristeza por achar que tudo entre vocês ali terminou, né? Ou acabou de uma maneira triste, né? Por quê? Porque não houve a mudança, não houve aqui a superação ou de algo que aconteceu entre vocês durante o decorrer da interação, tá? Ou por conta dessa questão aqui, né? Do quê? De uma das partes ou ambas se gostarem, mas no envolvimento entre vocês não haver movimentação ou mudança para que as coisas sejam simples de ser conduzidas. Então aqui não vejo que seria totalmente uma desistência, tá? Pode ser considerado, no momento que a pessoa tenha achado melhor, né, seguir a vida dele ou dela, ir em busca ali de cura, recuperação, trabalho, pode ser um trabalho interno, né, para alguns casos é trabalho energético. Não estou falando de magia de feitiço não, tá? Trabalho energético é trabalhar as energias para que haja uma mudança na própria vida. Então, o que é que acontece? Eu acredito aqui, pelo contexto do jogo, que você, consulente, pode estar ali achando a pessoa muito difícil, muito complicada, muito orgulhosa, tá? E de fato eu vejo que existe sim essa situação aqui. Então, é uma pessoa que também olha para a situação, sente saudade daquilo que vocês vivenciaram. Mas o que eu acredito é que existe aqui algo que está magoando, algo que está sendo complicado.
tanto no quesito superar e seguir em frente, tá? Como também de fazer mudanças significativas para que ambos aqui consigam se encaixar. Então, aqui, o que eu diria tá? Existe uma questão de eu perceber que você, consulente, pode estar sentindo falta dessa pessoa e achando que a situação acabou, né? Ou que acabou, ou que pelas dificuldades, pelo ego da pessoa, ou por até mesmo, né, algum tipo de palavra dura ou comportamento muito complicado, vocês fiquem aqui desesperançosos que essa situação ainda vai dar certo, tá? Então aqui eu diria o seguinte, essa pessoa ela pode até tentar sim, tá? Em alguns casos, superar, tá? Por achar que a situação entre vocês está muito delicada, está muito complicada, ou que é algo complicado ou difícil, que traria aqui, se é que já não trouxe, uma situação dolorosa, tá? Então eu vejo que essa pessoa, ela ainda tem sim uma questão de apego, de gostar, de lembrar daquilo que foi vivido e de fazer até algumas projeções, algumas idealizações, só que aqui é muito voltado para o campo tá? A pessoa que quer ter o compromisso, mas que não quer mudar ou não quer ser flexível quanto àquilo que você deseja dele ou dela. Por quê? Porque encara que isso é algo complicado. Vou dar um exemplo aqui, tá? A pessoa, na questão se essa pessoa está desistindo, eu vejo que é uma pessoa que ela está tentando superar, tá? O apego, a saudade, está tentando realmente deixar o consulente para trás, tá? Então é aquela situação, né? A pessoa acha que a situação entre vocês é algo que pode ser complicado de ser mudado e acredita que o melhor é seguir em frente, é buscar conexões, situações que ele ou ela se sinta validado, ou que ele ou ela acredite que seja mais simples, tá? Onde a relação possa se expandir. Aqui eu não vejo necessariamente uma outra pessoa, tá? Pode existir, caso vocês saibam, pode. Mas o foco da leitura é a questão de a pessoa ainda gostar de você, mas querer que... sabe quando a pessoa gosta e não quer gostar? Porque acha que é tudo muito complicado? Ou que você é uma pessoa difícil, exigente? Só que ele ou ela também é. Ou ele ou ela é uma pessoa muito fechada, tá? Que prefere aqui sofrer do que dar o braço a torcer. E aí é onde vem, tá? A cerejinha do bolo da situação. Quando você achar que a situação acabou, que terminou, quando você também passar por um processo de superação e essa pessoa perceber, tá? Que você não vai dar o braço a torcer, essa pessoa ela pode ainda tentar recuperar, tá? Ou pode acontecer alguma situação cotidiana, né? Ou até mesmo da espiritualidade, que façam com que vocês se reencontrem ou para terminar de uma maneira onde ambos têm a oportunidade de se posicionar, tá? Ou para fazer as mudanças que precisam ser feitas para que vocês consigam realmente finalizar esse ciclo complicado e simplificar as coisas, cada um com a sua mente expandida, né? E sabendo muito bem o que quer e o que não quer mais dentro da situação. Em alguns casos, eu vou falar aqui uma coisa para você, tá? Se você, de repente, terminou com essa pessoa, bloqueou, ou isso foi algum tipo de comportamento para fazer com que essa pessoa mudasse, né? Para fazer com que essa pessoa sentisse a sua falta, com que essa pessoa desse o braço a torcer, corresse atrás. Aqui pode não ser algo bom, tá? Se a sua intenção for manter essa pessoa na tua vida. Por quê? Porque é nessas aí que as coisas que poderiam ser pequenas podem se tornar grandes. Como assim?
o distanciamento emocional, o ego, o orgulho, a entrada de uma outra pessoa, ou na sua vida, ou na vida do seu ser amado, tá? Pode aqui meio que, por uma busca de validação, ou por uma busca de outras conexões que sejam aqui mais leves, né? Ou mais aqui, eu diria que ajustáveis, compreensíveis. Vou dar um exemplo, tá? Consulente foi muito complicado. Vou seguir a vida com outra pessoa, vou tentar outro relacionamento, né? Só que se essa pessoa não mudou o jeito, se essa pessoa não mudou a maneira, ou se só fez isso por conta dessas questões de querer superar, de querer curar aquilo que sente por você por uma questão egóica, tem chance sim da outra relação não dar certo. Por quê? Porque é algo que ainda não está bem resolvido. Mas isso não é uma regra, tá? Pode acontecer da pessoa realmente se envolver em um outro compromisso, tá? E existir aqui um pouco de tempo para que vocês voltem a se reconectar outra vez. Ah, Gê, tu tá falando isso, eu sou obrigada a aceitar o que a pessoa amada quer? Não. Aqui eu tô vendo que é uma leitura, até por esse expandir, para você ver se vale a pena estar insistindo ou se não é a hora de, né, também desistir para que cada um siga o seu caminho. É da mesma maneira que eu citei. É você uma pessoa, tenho mágoas, tenho dores, é tudo muito complicado. Vou agora dificultar, né? No caso, o consulente vai dificultar. Vai ser uma pessoa mais rígida, mais fechada, né? Uma questão aqui também de um pouco de ego. Ou achar que essa situação tá muito complicada, não quero fazer a parte, já fiz o que tinha que fazer. Então eu vou dar um gelo na pessoa, para a pessoa se esforçar, para a pessoa correr atrás. Aqui não seria um montinho da pessoa que vai fazer isso, pelo menos é o que eu vejo, tá? Se a pessoa percebe que é um jogo, tá? Eu acredito que vocês estejam sofrendo, né? Que está sendo difícil para você. Mas se for uma questão estratégica, e não por você querer preservar realmente as suas emoções, aqui eu vejo mais uma questão de, tá? Um tempo complicado entre você e a pessoa, podendo sim tanto você desistir, como a pessoa achar que não tem mais o que agregar. Cada um terminar a situação, né? Dá por encerrado ou encerrada, nem que seja para futuramente, agora vamos dizer, sabe lá Deus quando, né? A espiritualidade, o universo, a vida, tem ali as suas realmente idas e vidas, altos e baixos, existe uma reconexão, tá? Então aqui, essa desistência da pessoa é não querer flexibilizar ou achar que por ter te feito sofrer ou por ter sido uma pessoa aqui inconstante, que não soube lidar com a situação, tem aquela pessoa que antes dele ou dela perdeu de você dar ali um veredito final e dizer que não quer mais, a pessoa vai lá e faz isso, tá? A pessoa vai lá e faz isso. Porém, ainda pode existir aqui entre vocês uma questão de concessão, de dar o braço a torcer para pelo menos tentar ou terminar de vez ou se alinhar, fazer mudanças significativas. Agora, se você, consulente, acha que é uma situação dolorosa, que a pessoa é muito orgulhosa, que a pessoa aqui tem um jeito muito rígido, né? Faça esse trabalho por você, tá? Tente buscar aqui realmente, né? Por mais que seja algo aqui dolorido, tente buscar uma cura, um equilíbrio das suas emoções e tentar superar essa situação para que não se volte aqui muitas questões de mágoa, de raiva, tá? Sentimentos aqui de ter sido enganado, enganada, ludibriada. Por quê? Porque você fazendo isso por você, você deixa muito bem claro, tanto para você quanto para o universo, aquilo que você quer viver, o que você aceita e o que você não aceita. Existe a possibilidade de perder essa pessoa? Existe.
Mas também existe a possibilidade de você não se perder de você e dos seus princípios. Então, por isso que eu estou dizendo que é uma leitura de ambos, tá? Ambos os lados estão aqui entre o insisto ou desisto, acreditando que se um ou outro fizer alguma coisa, a situação pode mudar. Então tem um excesso de rigidez aqui. E eu acredito que isso não é à toa. Você pode ter um contexto de sofrimento, de tristeza, ou até de ser uma situação complicada e difícil, e isso ter lhe tornado uma pessoa um pouco mais rígida, mais dura, pelo comportamento que o outro também teve com você. Então aqui é uma leitura um pouco dual. Por que eu diria que é um pouco dual? Porque existe ainda, tá? Como ser trabalhada a situação. Só que o problema daqui que eu vejo é que ninguém quer ceder. Talvez a pessoa porque seja reativa à mudança, porque encare tudo como difícil, porque é uma pessoa mais ali fria, mais egóica, quer tudo do jeito dele ou dela, acredita que em algum momento, né, o destino, seja lá o que for, vai juntar vocês novamente e pode focar nele ou nela mesmo, por achar que agora tá difícil, não tem como expandir mais, não tem como esticar mais essa situação. E ainda pode haver a questão da volta, né? Caso essa pessoa não consiga te superar, não consiga te esquecer. Que aqui pode ser que haja essa tentativa, tá? De querer vislumbrar também outros horizontes, outras questões. E achar que as suas exigências quanto ao comportamento dele ou dela é algo difícil. E não que necessariamente seja, tá? É como eu falei, faça aí a sua revisão de consciência. Não se culpe pelas atitudes do outro. Já fez tudo que pôde? Já fez a sua parte, a sua metade? E a pessoa não quis fazer a dele ou a dela? Você não pode fazer mais do que a sua parte. Não pode fazer o 100% da pessoa, tá? A não ser que seja essa questão mesmo, né? De você esfriar, dificultar as coisas, porque tá com raiva, tá chateada, quer que a pessoa corra atrás. Não seria muito bem uma estratégia que vai fazer com que essa pessoa realmente volte atrás. Vai fazer essa pessoa entrar numa competição com você, tá? Podendo incluir até uma terceira situação aqui, que pode distanciar ou dificultar. É obrigado você ficar preso nessa situação? Não, tá? Eu só estou interpretando o que eu estou vendo aqui. Agora, não, G, é uma questão necessária. Preciso cuidar de mim, das minhas coisas, terminar, né, essa situação. Não tem como mais fazer concessões, não tem como mais aqui ficar esperando por essa pessoa. Ótimo, tá? Por quê? Porque você vai perceber que o amor não está na dor, não está na inflexibilidade, não está na disputa. Não precisa você se diminuir para caber na vida do outro, tá? E assim você faz mudanças e um trabalho por você. Um trabalho interno de quê? De aceitar conexões simples, onde você possa se expandir, onde as suas ideias, né, onde os seus posicionamentos, os seus sentimentos sejam validados. E quando essa pessoa faz o caminho de volta ou retorno, aí você vai decidir se você quer ou não dar uma nova oportunidade para ele ou para ela, tá? Porque tem sim essa questão da pessoa desistir para não querer dar o braço a torcer, para querer te superar, para querer seguir. E também pode ter aquela reviravolta que é o quê? A pessoa não conseguir, sentir falta, ver que foi muito complicada, muito rígida, muito difícil e querer voltar atrás. Só que quando voltar atrás, pode encontrar você ali muito fechado ou fechada para ele ou para ela, tá? Por conta do quê? De circunstâncias que acontecem na vida, no cotidiano, onde você possa achar que essa conexão não é mais tão importante assim. Que talvez ter desistido e não ter cedido tenha sido melhor. Em casos de ser uma pessoa
que não se esforça. Ser uma pessoa que sempre acha que você vai estar ali se sacrificando, aguentando coisas dele ou dela que já estão insustentáveis, tá? Então tem até um certo achismo dessa pessoa que tanto você, nem ele ou ela, vão se superar, vão só apenas, né, seguir caminhos opostos, a roda vai girar, a vida, o universo, as estrelas vão fazer o movimento e hora ou outra ambos ali vão ganhar, né, a situação, seja lá de que maneira for. Então aqui eu diria que pode acontecer uma desistência, pode, mas isso é para quê? Para que os desafios sejam resolvidos. Ah, não tem como resolver, não. É algo muito complicado. Então pode ser considerado uma desistência da pessoa, por falta ali também de fazer concessões ou de dar o braço a torcer e de ser muito complicado e inflexível, tá? Isso pode sim te decepcionar, te deixar um pouco fechado ou fechada para ele ou para ela, tá? Mas não deixe de acreditar, né, nas mudanças em si mesma ou até mesmo numa recuperação, numa superação, tá? Eu só abri aqui uma aspas e eu espero que tenha ficado compreendido naquela questão onde você, tá? Meio que tá triste, tá decepcionada, né? Tá com raiva, tá chateada com essa pessoa. E aí dificultou todos os acessos, fez tudo aqui para que a pessoa, sei lá, né, passe com um avião na sua porta lhe pedindo perdão. Pegue ali o telefone e compre um outro chip, ou faça coisas assim, muito, eu diria que um esforço muito grandioso para voltar para a tua vida. Eu não vejo essa pessoa fazendo isso ou querendo fazer isso. A pessoa entra num estágio de competição, achando que o melhor é esquecer, é deixar para trás. Porém, tá? Pode ser que lá na frente não consiga. E aí vem o quê? A tentativa de querer voltar para resolver. E isso tá com cara, tá? Daquelas reviravoltas, ou seja, te ignora agora, né? Achando que vai doer, que você não vai esquecer. E quando ele ou ela se der por conta de que faltou também ser uma pessoa mais sensível, mais flexível, e entender, compreender o que estava ali dificultando a conexão entre vocês, a pessoa querer voltar atrás. E aqui pode ser que você já tenha superado ou não queira mais, tá? É um jogo aqui que eu vejo muito uma questão de disputa, onde a situação entre vocês pode se complicar, porque tanto na vida da pessoa como na sua pode entrar um terceiro elemento, tá? Seja qual for, seja uma distância, um novo compromisso, uma situação aqui que vai exigir perdão, cura, tá? Para quê? Para que no retorno as coisas fiquem simples, vocês consigam se expandir dentro da situação. E isso pode ser tanto complicado para você como para a pessoa. Por quê? Duas personalidades fortes que eu vejo aqui, tá? Então é isso, leitura dada, leitura entregue. Eu espero ter ajudado, né? Espero ter entregado o melhor, tá? E que vocês tenham aquela compreensão. Aqui foi mais uma leitura, às vezes, tá? O tarô não vai dizer um sim ou um não, ele vai dizer um acorde, ou vai lhe mostrar circunstâncias para fazer com que você reflita e siga a sua intuição, a sua mente, tá? Olhe para os seus comportamentos e também para o do outro, se é aceitável ou não, tá? Se aquilo que você quer é o mesmo que a pessoa também quer, ou se ambos juntos ou juntas, mesmo querendo, ou tendo algumas diferenças, não dá para se encaixar, porque tem coisas que não tem como se espremer. Tem mudanças que para você pode ser fácil, para outra pessoa pode ser considerada difícil. Onde é que está aqui o ponto-chave da situação? É a questão do ceder, da aceitação de uma parte e da outra parte. Só que uma parte só fazendo não rola.
e a outra parte também só fazendo também não. Então, é aquela coisa do metade, metade. Já fez tudo que você podia, consulente? Já se esforçou, já passou dificuldade, já aguentou muita coisa na tentativa de que fosse mais fácil, de que a volta seria melhor e não está dando certo, muda realmente a rota, muda realmente aqui, né? O seu modo, tá? De ver essa situação e veja se você não tá ali tentando, sendo duro ou dura demais, até mesmo com você, tá? Na expectativa que essa pessoa note o quanto a conexão entre vocês é importante, até mesmo para uma evolução, tá? Mas se a pessoa no momento fica reativa à mudança, ou acha que você é difícil ou complicada demais, e você tem a certeza que não está sendo tudo isso, que faltou parte da pessoa ali, você já fez o seu melhor. Você já deu aqui tudo que podia, já fez aqui tudo que podia. Agora cabe ao outro, tá? Então, essa é a leitura do primeiro montinho. Eu espero realmente ter ajudado, né? Que vocês tenham conseguido compreender, tá? E é isso aí. Gratidão. Vamos agora para a segunda opção de leitura. Se essa leitura te ajudou, deixa o like, o hype, o comentário, tá? Pode ser um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula. Hype aí o vídeo para ajudar aqui no engajamento do canal. Vamos agora para a número 2. Vamos lá para a segunda opção de leitura, saber se a pessoa amada está desistindo de você no momento atual e o que de mais importante você precisa e merece saber dessa situação. Lembrando que é uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade e não se esprema para caber no montinho. Não serviu para você, lança para o universo porque vai servir para o coleguinha, tá? Lembrando que eu tô deixando sempre aqui, ó, vai aparecer por aqui, tá? No shopping, né? Vai aparecer aqui como, acredito que uma bolsinha, uma cestinha de compras, indicações de banhos, de coisas que eu recomendaria, tá? Naquelas plataformas de compra que todo mundo já conhece, tá? Que tá em parceria com o canal. Então, tô deixando ali incensos de qualidade, oráculos que eu uso, banhos, tá? Para o amor, para energia, para cura, para várias coisas, tá? É só vocês se interessarem ali, clicar, tá? Então é isso. Se essa leitura de alguma maneira te ajudar, deixa o like, o hype, o comentário. Pode ser um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula. Então vamos saber se essa pessoa tá desistindo de você, tá? O que você precisa saber no momento dessa situação. A leitura vai sair longa, por quê? Porque eu tô pegando as energias e tô falando mesmo, tá? Bora lá. Montinho 2. Espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. A pessoa está desistindo do consulente. Nova visão. Essa pessoa está desistindo do consulente. Pulou aqui, eu vou considerar. Refletir. Vamos ver o que essa pessoa está refletindo na visão que ele ou ela está tendo agora, tá? Essa pessoa está desistindo do consulente, tarô. O consulente precisa saber o que essa pessoa vem pensando, sentindo. A pessoa amada está desistindo do consulente. Para quem deseja fazer sua leitura comigo, meu contato está no primeiro comentário fixado desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Arcano Maior da Força.
4 de pentáculos, 10 de paus, outro arcano maior, o mundo, arcano maior da morte. E aqui vem, na carta de corte, um rei de espadas, tá? Essa pessoa está desistindo do consulente, que escolheu a segunda opção de leitura. Essa pessoa está desistindo do consulente. Ratos, carta, ou a carta do envelope, foice, livro, criança, jardim, chave, estrelas. Essa aqui vem de corte, o navio. Vamos lá, o que é que acontece? Aqui nessa energia da nova visão e do refletir, a nova visão é um arcano maior, tá? Um arcano maior do pendurado, né? Onde a pessoa está começando a enxergar realmente a situação ou a necessidade, né? De olhar por um novo ângulo, tá? De aquilo que ele ou ela não estava fazendo, começar a querer fazer, tá? E essa carta do refletir é realmente a pessoa que está ali analisando, refletindo, tá? O que eu vejo aqui? Entre você e essa pessoa, existe uma questão de apego, tá? É a pessoa amada que você mentalizou, é uma pessoa que tem ali uma característica de ser muito controladora, tanto, tá? Com essa questão de entregar os sentimentos, quanto também de se segurar, chegando a um limite de exaustão, de cansaço, tá? Então, para essa pessoa, a reflexão que essa pessoa tem é que a situação em si está sendo algo cansativo. Existe apego, existe apego. Existe ali uma questão um tanto quanto tensa, eu vejo aqui, sim. Então, é uma pessoa que está no momento de ter eu diria que até mais uma consciência, tá? Do excesso de carga que colocou na situação, de ser uma pessoa que está querendo tomar uma decisão assertiva, tá? Então, por isso que essa pessoa ela está refletindo, porque aqui existe a possibilidade, sim, tá? Da pessoa achar que a situação entre você e ele ou ela ter meio que se encerrado, tá? Então aqui é uma pessoa que tá naquela da análise, é uma pessoa que tá sendo muito autocrítica e tá sendo sim pesado para ele ou para ela. Por quê? Porque essa pessoa também considera pontos importantes da conexão onde ele ou ela deveria já ter mudado, tá? E isso são mudanças significativas. Quando digo mudanças significativas, são mudanças que impactam na relação como um todo. Tanto na pessoa, tá? Como na relação entre vocês, casal. Então, eu acredito aqui que a pessoa ainda tem um gostar, um apego, mas existe muito cansaço aqui. Muito estresse, muito aquela questão do... a pessoa querendo decidir por não ir atrás, não procurar, ou dar por encerrado, seguir um novo caminho, por achar que por mais que goste, por mais que, né? Aqui eu vejo mais o contexto da teimosia, da pessoa que está muito rígida, muito inflexível, está refletindo muito, está olhando pelo ângulo dele ou dela, pela visão que ele ou ela tem agora, sim.
E o que essa pessoa consegue racionalizar é que essa situação entre vocês precisava realmente de uma finalização, tá? Por conta de desgaste, por ele ou ela ser uma pessoa muito teimosa. E existe aqui uma consciência que não está totalmente em paz. Por quê? Porque é a pessoa que ainda está pensando muito antes de virar totalmente a página, estando em contato com você ou não, tá? Então é uma pessoa que ela vai tomar uma decisão com base no que ele ou ela refletir. E o que essa pessoa está refletindo agora é que tem apego, tem uma questão até de posse aqui com relação a você, tem desejo, mas que a situação realmente está pesada, está complicada. Que se não houver aqui uma iniciativa da parte dele ou dela, onde promova uma mudança dentro da situação, pode cair aqui nessa questão de teimosia, juntamente com muita sobrecarga e a pessoa meio que ter que realmente cortar a situação, tá? G foi, no caso, o consulente que cortou a pessoa, que deixou para trás, né? Apesar do tema não ter sido esse. Então, é uma pessoa muito enrijecida, tá refletindo, tá achando que você cansou, tá? E que ele ou ela, né, teria que mudar bastante, ser muito flexível, ser uma pessoa mais direta, né? Uma pessoa mais ali correta, inclusive. Para quê? Para que a situação entre vocês fluísse de uma maneira melhor. Então, não é uma pessoa inconsciente, tá? Das mudanças que tem que fazer. É uma pessoa que sim tem uma consciência que não está tão tranquila assim. É tanto que a pessoa ainda não conseguiu soltar, tá? Ainda está naquela do, né? Depois que essa situação se acalmar, ou de que os pesos que existem na situação terminar, né? Ou seja, muito controle, excesso de rigidez, pensamentos aqui muito sobrecarregados, tensão, tá? Eu vejo que é uma pessoa que, por mais que tente se fechar, cortar, encerrar, ainda existe uma consciência pesada ou até mesmo algo que faz com que essa pessoa ainda se sinta conectada a você, tá? Só um minutinho, rapidinho, vocês não vão nem sentir, que vai passar um barulho aqui, mas é rápido. Prontinho. Então, aqui eu não consideraria total uma desistência, e sim uma consciência da pessoa de que antes de qualquer tomada de atitude de agora por diante, vai ter que vir com uma proposta diferente, de um novo ciclo entre vocês. Então a pessoa está analisando tudo, mesmo que esteja calado ou calada, né, guardando tudo para ele ou para ela, tem sido algo pesado para essa pessoa, tá? Seja na consciência e até mesmo na vida. É uma pessoa que antes de fechar um ciclo, ainda vai fazer uma tentativa de ter pelo menos uma conversa, onde ele ou ela vai estar ali com tudo na ponta da língua, do lápis, tá? Tanto para tentar, né, fazer as mudanças importantes, soltar os pesos, como também para se desapegar. Então aqui o que é que acontece? Existe eu acredito a maioria que vai se conectar, algum tipo de falha de comunicação, de compreensão. Uma pessoa que está analisando, que pode ter cortado você da vida dele ou dela, por não ter analisado direito algumas coisas que ainda poderiam ser cultivadas, colhidas, e até o que precisaria sair do caminho de vocês, da situação, para que vocês tivessem um relacionamento leve, tá? Então, aqui, essa pessoa, eu vejo que pode estar ali no momento, né, de estresse, de desgaste, e pode querer meio que continuar aqui com contato cortado ou distante, tá? Pode estar até com medo de se reaproximar e demonstrar fraqueza, ou talvez não ter ainda o que lhe propor antes de ter refletido melhor. Então, o que eu vejo aqui?
que a pessoa ainda deseja, tá? Quebrar meio que o silêncio. Tá com um pouco ali de medo, mas o medo é do não dar certo, tá? Então aqui tem casos que essa pessoa teria que ou se deslocar, ou fazer realmente uma mudança, tá? Uma análise para poder meio que tirar do caminho aquilo que está desgastando ou que desgastou a situação entre vocês ou na própria vida pessoal da pessoa, tá? Então vejo que é uma pessoa que ela não quer agir de maneira precipitada. E se já agiu, agora está sendo mais racional. Até para um retorno, a pessoa acredita que tem que analisar, que tem que olhar se ainda existe uma receptividade, se entre você e a pessoa vai haver aquela questão do novo ciclo, tirar ali, né, as ervas daninhas para poder voltar a ter um contato saudável, um contato bacana, algo legal, tá? Então, aqui eu acredito que essa pessoa ainda tem vontade, né, de te encontrar para resolver, tá? A reflexão dessa pessoa é o que ele ou ela pode mudar e o que pode fazer para que a situação fique mais leve. Então, existe aqui sim, ainda meio que pode ser que exista um pouco de tempo, tá? E um pouco aqui de necessidade de reflexão da parte dessa pessoa para ele ou ela, tá? Retomar o contato com você ou ajustar a situação onde fique bom para ambos os lados, tá? Então, essa pessoa ainda tem, sim, uma saudade, um carinho. Essa pessoa acredita que depende dele ou dela, tá? Propor a mudança. Propor, seja lá um encontro, ou fazer aqui ajustes para que a situação melhore, tá? Então eu vejo que a pessoa ela não desistiu. É uma pessoa que está achando que os últimos diálogos que vocês tiveram, tá? Ou até mesmo algum tipo de distanciamento aqui emocional, algum tipo de corte na comunicação ou nos encontros, ou a falta de resolução, né, e de um pouco mais de leveza, de doçura na situação, tenha promovido toda essa circunstância que pode estar existindo aqui de cansaço, de sobrecarga entre vocês. E a pessoa também acredita que existem problemas internos, tá? Dele ou dela, e até de ordem pessoal aqui, que traz para a situação de vocês algo que não é bacana, tá? Então, uma pessoa que está se considerando alguém que pode ter sido sim imaturo com você, pode não ter aqui acreditado, tá? Que a situação entre vocês ainda fluiria, mas é uma pessoa que está analisando. Analisando o quê? Que você faz bem para ele ou para ela, veja se ele ou ela faz bem para você, e que ainda existe algo que, no caso, precisa voltar, tá? Ou precisa te encontrar, conversar, para ter aqui um ajuste, tá? Se essa questão da teimosia, do apego ou dos excessos, que antes de sair totalmente da sua vida, tem que ajustar a própria vida, tem que ali passar por algumas mudanças significativas, fazer algumas resoluções, para se reaproximar de você sem ter erros, tá? Então aqui, se essa pessoa agiu um tanto quanto que na covardia, né, com você, se for uma pessoa que te desgastou, que te desencantou, essa pessoa ela tem consciência total, tá? De que ele ou ela é que tem que fazer o caminho de volta, que tem que mudar, que tem que analisar e refletir a situação agora por uma maneira diferente. Então, é a pessoa que está ali pensando, tá? Existe uma questão aqui ainda de lembranças, de nostalgia, de saudade.
mas é aquela pessoa que ainda não lhe procurou, não fez as mudanças por medo, tá? Medo de quê? De ter perdas na vida pessoal ou de não conseguir se alinhar a você. Então pode ficar parado ou parada, mas chega uma hora que essa pessoa vai cansar de tanto ali ficar só no pensamento e da não ação. Então eu diria que aqui vem para você e essa pessoa depois de uma finalização, de um ciclo que se encerra, muito pesado, cansativo, tá? Tanto para a pessoa quanto para você, ainda assim a possibilidade de um retorno para que vocês se entendam e se resolvam, tá? E o que essa pessoa vem refletindo é que a comunicação precisa melhorar, é que ele ou ela precisa mudar, se resolver, tá? Quanto às questões de vida, como também na questão de voltar para a sua vida ou estar com você com base em novas propostas, em mudanças e em se agarrar à oportunidade de reescrever uma nova história, tá? Que todos os problemas aqui podem ser transponíveis. Agora, se for algo muito complicado, se for uma situação que realmente, né, vocês acreditem que a pessoa não está preparada para aquilo que você deseja com ele ou com ela, aí você decide se dá uma oportunidade ou não, tá? Ou se deixa a pessoa se resolver e também vai viver a sua vida, fazer ali, né, o seu trabalho de refletir sobre essa situação. Que aqui o que eu sinto, tá? É que pode ter havido interferências, desgastes, para alguns casos até coisas que vocês podem ter descoberto dessa pessoa, que foi a gota d'água, tá? Então, essa pessoa ainda acredita que se agir melhor e se lhe propor algo melhor, ainda tem como ser mudado depois de um período aqui meio complicado, tá? E talvez seja por conta do tempo, né? Seja do tempo que eu falo, temporalidade, tá? Dias, meses, anos, que essa pessoa acredita que tem que voltar de uma maneira melhorada, pelo menos, para dar certo, tá? Se já tem muito tempo, a pessoa começa a acreditar que perdeu a oportunidade, por conta do quê? Da teimosia, do estresse, da rigidez, da falta de mudança. E acredita que você já pode ter virado a página, encontrado uma outra pessoa, e que se ele ou ela retornar, vai levar um passo fora. Que a reflexão que ele ou ela tem para lhe dizer ou para lhe falar não vai servir, tá? E para casos muito recentes, é a pessoa que ainda está naquela né? Ter que se adaptar, ter que olhar por um novo ângulo, refletir para fazer um investimento onde a situação tenha mais aqui fluidez, tá? Encontros aqui onde vocês consigam se reconectar, onde ambas as partes tenham êxito na situação, do que problema, tá? Então, tem coisas que essa pessoa quer lhe falar e ainda tá querendo ter coragem. Para quê? Para não pesar a mão nas decisões, nas falas. E se isso já aconteceu, essa pessoa tá com a consciência pesada e acha que tem que analisar um método melhor, tá? De chegar até você, se explicar e tentar fazer com que as coisas mudem, certo? Então, é isso que eu vejo aqui. É isso que eu vejo nesse segundo montinho. Então, espero ter ajudado, ter esclarecido. Foi uma leitura longa, mas foi bem, né, expansa. Então, é isso aí. Para quem ficou até agora, minha gratidão. Um grande beijo. Se você puder, deixa o like, o hype, o comentário para ajudar, tá? No engajamento aqui do canal, se essa leitura de alguma maneira te ajudou. E é isso aí. Um grande beijo, gratidão, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura.